Olá, meus servos. O pecado pode até ser esquecido pelo pecador, mas jamais pelo punidor. Eis a lenda do confessionário. Padre Júlio, 58 anos, dos quais 30 dedicou ao sacerdócio, caminhou serenamente para o confessionário, como fazia todas as quintas-feiras, às 19 horas. A primeira a entrar, como de costume, era Gildete, cujos pecados residiam mais em seus pensamentos que na esfera material. Raiva, ódio, tristeza, que sentia em relação a Margarida por um acontecido há mais de 32 anos. E mesmo assim, a preservava como sua melhor amiga. Porém, isso não a impedia de imaginar, jogando Margarida na frente de um carro, enquanto a aguardavam na calçada para atravessarem a rua. E após ela, era Margarida, que, diferente da amiga, ou melhor, da inimiga, seus pecados consistiam em ter fantasias sexuais com atores de novela, que fazia questão de descrever detalhadamente como eles a faziam se sentir e como ela resolvia o problema do calor constante, que Padre Júlio sempre pensava ser consequência da sua menopausa. Dali em diante, Padre Júlio ouvia desinteressado as confissões, cuja atenção só era retomada na hora de dizer quantos Pai Nosso a pessoa deveria rezar para se sentir mais aliviada em relação àquele pecado. Por volta das 23 horas, quando seu Romualdo acabava de sair, após uma hora detalhando um esquema de pirâmide que fazia parte, e em como ele conseguiu tirar o seu dinheiro, porém, infelizmente, teve de enganar centenas de pessoas para conseguir tirar um lucro. Em seguida, o padre ouviu alguns passos de bota, aquele tac, tac, típico de alguém que usa um calçado de solado feito para fazendas, bem firme, e percebeu que a pessoa entrou no outro lado do confessionário. Após alguns segundos de silêncio, o Padre Júlio deu um longo suspiro de tristeza e falou: "Pode começar", disse o padre, olhando pela pequena janela que dividia o confessionário, e viu um homem de chapéu preto, face sisuda e queimada pelo sol, e um olhar vigoroso para frente. "Por onde se começa, padre?", perguntou o homem. "Você diz: perdoe-me, padre, pois eu pequei. E então conta o seu pecado, ou pecados, o que lembrar, pois é isso que macula sua alma e te impede de entrar no reino do céu, pois, essencialmente, somos todos pecadores." "Até o senhor?" "Até eu", respondeu o padre. "E qual o pecado que um padre guarda?", perguntou o homem. "Ah, meu filho, não estamos aqui por mim, estamos aqui pela sua alma. Vamos, conte", disse o padre, apressando o sujeito. "Eu prefiro ouvir o seu pecado, Padre Júlio", disse o homem. "Ora, deixe de graça, homem. Se não começar logo, irei pedir que se retire, pois eu já estou cansado." O homem fez um silêncio, expirou profundamente, parecendo pensar em algo longínquo. "Você é católico?", perguntou o padre. "Eu? Não. Isso impede a confissão?" "Bem, não. É só que se você não acredita, de nada adiantará eu te colocar para rezar 1000 Pai Nossos de joelhos." Entendo. Mesmo assim, estou aqui. Vai ser rápido, garanto", comentou o homem, respirando fundo. "Há muitos anos, eu fui designado para uma tarefa muito precária, uma função. Não vou dizer que a faço bem, mas faço. Tenho de fazer.
é minha penitência. Sabe, padre? E é um trabalho quase igual ao seu, só que muito mais eficiente. O padre soltou um guincho, quase rindo do comentário do homem. Obviamente, o trabalho do sujeito não tinha nada de parecido com o sacerdócio, mas parecia com um vaqueiro, alguém que vivia na roça ou talvez, não muito, um matador, que por aquelas bandas não era tão incomum. O homem virou a cabeça vagarosamente e olhou fixamente pela janela para o padre, como se soubesse exatamente o que ele estava pensando. Continue, meu filho, foi só um espirro, comentou o padre. Meu trabalho, padre, é ouvir os pecados dos homens que se dizem santos, aqueles que estão fadados a pagarem por eles em vida e se arrependerem. O padre olhou para o homem, fechou a janela que o separava abruptamente com raiva e empurrou a portinhola para sair do confessionário. Mas ela não abriu, empurrou com mais força e ela continuou fechada. Padre, será rápido, disse o homem calmamente. Só conte e se arrependa. Eu não gosto desses tipos de brincadeiras. Brincar com a fé não é algo que se faça, não é uma coisa louvável e nem ética, disse o padre, forçando a portiola que permanecia emperrada. Você só sairá daqui após me contar todos os seus pecados, padre. Depois de cumprir a sua penitência, eu vou embora. O padre sentiu que algo estava diferente. Um cheiro agridoce tomou conta, algo convidativo, bom, e aquele cheiro lhe provocava uma série de desejos, ao mesmo tempo que sentia vontade de sorrir, talvez gritar, dançar com toda certeza. Ele queria dançar. Também sentia vontade de chorar muito, de se esconder, e logo ele sentiu o chão estava macio, como se ele pisasse em nuvens. Tudo ao seu redor pareceu maleável. E então Júlio percebeu que já não vestia sua batina. Estava nu e sentado do lado esquerdo. E do outro lado ele viu o homem de chapéu com uma batina, olhando para frente, esperando a sua confissão. Padre, disse Júlio em agonia. Padre, perdoe-me que eu pequei. E mais de uma vez, padre, começou quando eu era criança e tinha uma gata. Ela era tão bonita. Ai, pelo todo branco, e tinha um pedacinho aqui atrás, disse Júlio, tocando próximo à coluna. E ele era amarelo, e a cabeça dela era toda preta. Ela era tão linda. E eu... Júlio contou seus pecados com os animais no decorrer de toda sua vida, muitos deles acontecidos durante o seu sacerdócio, e inclusive até o último ocorrido havia sido naquela manhã. Então, disse o padre de chapéu, sua penitência será aplicada agora. Imediatamente, o padre Júlio voltou para o seu lugar. Já não estava pelado, usava sua velha batina preta, e o homem de chapéu preto estava do outro lado. O que aconteceu? Perguntou o padre Júlio confuso. Você confessou, respondeu o homem, que ergueu um dos dedos, e a pequena janela que os dividia se fechou sem ser tocada. O padre empurrou a porta e ela abriu facilmente. Ele saiu do confessionário e puxou a cortina da parte dos fiéis. E lá dentro não havia ninguém. Ele olhou ao redor e não viu uma única pessoa. Estava só em toda a igreja. Caminhou até a praça da frente da igreja. Era noite
e tudo estava em silêncio. Ou melhor, não havia um único som emitido por nada. Sem vento, sem o barulho dos carros nas ruas, ele caminhou até o meio da rua e viu que não havia um único carro ali. Padre Júlio olhou para o lado e de cima de uma árvore viu saltar uma gata de pelo branco com uma mancha amarela em sua coluna, pouco abaixo do seu pescoço, e a cabeça dela era toda preta. Ela caminhou majestosamente e em seguida ele ouviu um latido. E ao longe ouviu cocorejar de galinhas, várias, que vinham das árvores. Ouviu o balir das cabras, o guinchar de porcos, relincho de várias céguas, sons de animais vindos de todas as direções. E a gata continuava a caminhar em sua direção. Ao olhar ao redor, viu todos aqueles animais que iam ao seu encontro. E ele sentiu um pouco de medo, pois nenhum desses animais pareciam amigáveis. Assustado, ele correu para dentro da igreja, fechou as grandes portas de madeira e correu até o altar. E quando chegou lá, ouviu o som das grandes portas de madeira se chocando contra o chão. E na porta, 2 éguas marrons a haviam derrubado. E em seguida, vários animais entraram e correram em sua direção. O padre recuou, sem perceber que atrás dele estava a porca rosa, e ele caiu sobre ela, no chão. Os animais foram rápidos, picando, mordendo, arrancando sua orelha, língua, dedos, pisoteando e o deformando. E mesmo assim, o padre permanecia vivo, agonizando, com seus olhos furados pelas galinhas, rosto arranhado pela gata branca. E mesmo com tudo isso, ele permanecia vivo, sentindo cada mordida, cada picada, cada pisoteada. Após longos minutos, que pareceram horas, os animais recuaram, pararam, como se aguardassem algo acontecer. O padre, sem língua, não conseguia gritar, e devido a estar só com a orelha direita, pôde ouvir fracamente um tac, tac, tac. Era o som das botas do homem de chapéu preto, que se aproximou lentamente dele e se abaixou, próximo à orelha que ainda não havia sido arrancada. "Você se arrepende?" perguntou o homem. Se o padre pudesse falar, gritaria que sim, mas não podia. Então, só balançou a cabeça fracamente, com um pouco de força que ainda lhe restava. "Eu vou acreditar dessa vez, mas no primeiro pensamento impuro e maldoso, meus amigos irão terminar o que começaram." Quando o homem terminou de falar, o padre abriu os olhos. Ele estava no confessionário. Havia dormido ali dentro. Abriu a porta e saiu olhando desconfiado ao redor. Olhou para os seus dedos, tocou sua orelha esquerda, tirou sua língua para fora, para ter certeza que tudo estava ali. Havia sonhado, pensou o padre feliz, quando ouviu o tac, tac de botas, deixando a igreja.